Isaías 52, a partir do verso 13, até o capítulo 53, até o verso 12. A palavra de Deus diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Portanto, foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Obrigado, Pai, pela tua palavra que nos foi deixada. É tudo que nós precisamos, é o alimento espiritual que mais necessitamos. E agora te pedimos que pelo Espírito Santo o Senhor fale ao nosso coração. Tudo aquilo que precisamos ouvir essa manhã para edificar a nossa vida sobre a rocha que é a tua palavra. Queremos ouvir a tua voz, não as doutrinas de homens, não as filosofias do mundo, mas a tua palavra, que ela fale ao nosso coração, e é ela que nós precisamos. E para isso, mais uma vez, entrego a minha vida ao Senhor, pedindo tua graça, tua misericórdia, orando pela unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a tua palavra no poder do Espírito Santo, para que ela cumpra os teus propósitos. Oramos juntos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, este é um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento que falam sobre o Messias. É um texto que foi escrito cerca de 700 anos antes de Jesus, antes dos acontecimentos narrados no Novo Testamento, a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. E o que nós lemos aqui, só pela leitura do texto, já percebemos como ele descreve
quem seria Jesus e o que ele viria a fazer, mesmo sendo escrito o texto 700 anos antes, como eu mencionei para você. Então, é uma passagem querida das Escrituras, do Antigo Testamento, mas que nos revela quem seria Jesus e o que ele viria a fazer pela humanidade. Então, o que esse texto fala é a respeito do trabalho de Jesus para a salvação de todo aquele que crê. E ele mostra o Messias, Jesus, como servo. Assim ele é chamado aqui ao longo do texto, o servo, o justo, o perfeito, o servo que sofre pelos pecados do homem. Jesus vem ao mundo como servo para servir, como ele mesmo diz lá em Marcos 10:45, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tudo isso se cumpre em Jesus, todas as palavras que lemos aqui, e o importante é que isso mostra também que a salvação do homem, e o homem precisa de salvação, e por quê? Porque ele é pecador. Como diz a Bíblia, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a salvação é uma necessidade do homem. E o homem precisa ser salvo porque, em pecado, está separado de Deus e condenado à perdição. Mas essa necessidade do homem, o que esse texto me mostra, é que isto é uma iniciativa de Deus. Não é uma iniciativa do homem. Até que o homem perceba que precisa de salvação, hoje algumas pessoas nem cogitam isso, né? Mas o homem precisa entender que necessita de salvação, mas mesmo que ele entenda, ele não pode providenciá-la para si mesmo. Então, uma das coisas que o texto me mostra é que a salvação é um plano de Deus. É uma iniciativa de Deus levar adiante esse plano através de Jesus. Deus se faz carne, habita entre nós para salvar o homem dos seus pecados. Tudo isso está descrito nesse texto para nós. Eu queria fazer uma releitura do texto com alguns comentários para que a gente entenda algumas coisas importantes da nossa fé, alguns princípios que são apresentados aqui, que são a base de tudo que nós cremos, que são a razão de nós estarmos esta manhã na igreja, que são a razão da celebração da Páscoa que celebramos hoje. Tudo que aqui está descrito é fundamental para a nossa fé. É inadmissível que alguém que se diz cristão não entenda, não compreenda os fundamentos da sua fé, não saiba dizer a razão de por que crer, não entenda o plano da salvação. Isso é algo fundamental e está descrito na Bíblia, e é sobre isso que nós vamos falar essa manhã. Em primeiro lugar, no versículo 13 do capítulo 52, o texto diz: eis que o meu servo, veja como Jesus é chamado aqui, servo, meu servo, com letra maiúscula, procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Então Deus anuncia o servo, mas um servo perfeito, que virá para executar o plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Jesus então é apresentado pelo profeta Isaías, o Messias é descrito por Isaías como este servo da perfeição, que vai proceder com prudência e que será sublime. Assim Jesus é apresentado. E nos dois próximos versículos ele diz: pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, já falando da sua crucificação, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. E agora na versão revista e atualizada, que eu estou lendo aqui, diz: assim causará admiração às nações. Nas outras versões, na maioria delas, talvez você tenha aí uma versão diferente, diz que ele borrifará, ou seja, ele vai aspergir, ele vai espalhar. E o que ele vai fazer é espalhar a purificação, esse assombro aqui, essa admiração das nações é melhor entendida nas demais traduções
como esse espargir, não é, de purificação, porque o que o servo veio fazer, o que o Messias veio fazer, veio purificar o homem, porque o homem não pode ser salvo em pecado. O homem não pode se apresentar a Deus em pecado. A Bíblia diz: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então ninguém tem condição de chegar diante de Deus levando os seus pecados, se antes não for por Deus mesmo purificado. Porque aquele que é ofendido com o pecado, somente ele pode providenciar o perdão. Por isso a salvação é uma iniciativa de Deus. E a Bíblia diz que Jesus veio para aspergir sobre o mundo inteiro esta purificação através do seu sacrifício, do sacrifício de si mesmo. E diz que os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão e aquilo que não ouviram entenderão. Todos vão receber a oportunidade da salvação, da purificação dos seus pecados, para poderem se apresentar diante de Deus. E quem é esse servo anunciado por Isaías? Lembra? 700 anos antes de Cristo. Quem é este que ele anuncia com tanta precisão? Quem é este servo? E aqui o texto, já no capítulo 53, diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Muitos depois, quando Jesus veio, quando esse texto se cumpriu, quando as Escrituras foram confirmadas pela apresentação de Jesus a esse mundo, não creram na pregação. Muitos não aceitaram que Jesus era este de quem Isaías falara. Até hoje, o judeu não aceita essa verdade. Então, muitos não creram nesta pregação. A quem foi revelado, questiona Isaías, não é? O braço do Senhor, aqui um símbolo do poder de Deus. Jesus veio no poder de Deus. Isso foi visto, isso foi anunciado, mas mesmo vendo o poder de Deus, muitos não creram. Olha para o Novo Testamento, veja quantos milagres Jesus fez, quantas vezes ele manifestou o poder de Deus. Algumas pessoas creram, algumas creram por causa da manifestação do poder, mas algumas outras, nem vendo o que ele fazia, criam nele. E você viu o resultado da sua vinda e como isso foi conduzido até a crucificação. Então não creram na pregação, não creram no que foi anunciado, mesmo vendo o poder, mesmo vendo o braço de Deus agindo, não acreditaram. O versículo 2 diz: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então era como um ramo novo que brotava numa terra seca. Assim descreve Isaías. Assim Jesus cumpriu o seu papel. Numa terra árida, num povo que estava carregado de pecados, numa humanidade caída, Jesus surgiu para perdoar, para purificar, para aspergir purificação daquele que crê. E ele é levantado no meio dessa terra seca, no meio dessa aridez espiritual, como o mundo se encontra até o dia de hoje, em aridez espiritual. Mas Jesus foi levantado, como diz a Bíblia, para solucionar esse problema do homem. E como diz o próprio versículo 2, não tinha beleza, não tinha formosura, não era muito parecido com o retrato de Jesus que as pessoas espalham por aí, com o Jesus dos filmes, né? Aquele moreno de olhos azuis, de barba e cabelo comprido, não era muito parecido com isso. A Bíblia diz: não havia nada especial na sua aparência, pelo contrário, não tinha formosura, não era bonito, né, aos olhos, porque o que era mais importante não era a sua aparência, mas quem ele era e o que ele veio fazer. Quem ele era e qual o propósito da sua vinda, isso sim. Então não era uma beleza aparente, não conquistava pela beleza exterior, mas sim pela beleza interior. E na verdade é essa que conta, que isso nos inspire também a esse sentimento
de não nos preocupar tanto com a beleza exterior, porque ela não tem nada a oferecer, mas o que somos por dentro. É isso que vai fazer diferença, não é? E o que fez diferença em Jesus não foi a sua beleza, mas sim o que ele era. E é isso que é mais importante, não é o que a gente parece ser, mas sim o que nós somos. E a Bíblia assim fala a respeito dele. No verso 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. A missão que ele veio cumprir era árdua, dar a sua própria vida. Desde o início, Jesus já sabia o que ele veio fazer. Então, as pessoas não fizeram caso dele. As pessoas não levaram em consideração, foi desprezado. Foi desprezado, como a Bíblia diz no Novo Testamento em diversas passagens. Como disse aqui outro dia numa pregação, desprezaram até a sua origem, dizendo o que pode vir de bom lá de Nazaré. Essa terra tão pequena, o que pode sair de bom? Não era esse menino que outro dia andava por aí, né, e agora se diz profeta. Assim ele foi desprezado em todo o tempo. E a missão que ele veio cumprir era uma missão árdua, de não convencer as pessoas pela sua postura ou pela sua eloquência, mas trazer a verdade. E até hoje as coisas são assim. Quem quer ouvir a verdade, irmãos? A pregação da verdade não é a que faz sucesso. A pregação que é procurada, a pregação que é ovacionada, não é a pregação da verdade, mas é aquele engano suave que vem para acariciar o nosso coração e a nossa mente. Mas Jesus teve uma missão árdua para cumprir, e ora, se hoje nós o seguimos, a nossa missão também é assim. Pregar o Evangelho é ainda um trabalho árduo a ser feito. Por quê? Porque não pregamos facilidade para as pessoas, mas pregamos salvação. Não pegamos um evangelho barato, mas pregamos um evangelho que custou muito caro, custou o sangue de Jesus. E é isso que o homem precisa, e não saber se ele vai ficar rico ou pobre, não saber se o seu futuro vai ser bom, se a sua vida vai ser mansa. O homem precisa saber é que ele não tem vida, ele está morto em delitos e pecados, e que ele só terá vida o dia que ele entregar esse restinho que ele tem nas mãos de Deus, para receber então, pelo poder do sangue de Cristo, uma nova vida, e aí viver, como ele disse, eu vim para que tenham vida. Por que ele disse isso? Porque ninguém tinha vida, e aquilo que chamamos de vida não é vida. Então a pregação do Evangelho, ela é árdua. O trabalho que temos a fazer também é árduo. É convencer gente que não quer ser convencida. É convencer gente que está satisfeita com seu pecado, de que precisa mudar antes que seja tarde. Mas essa pregação não é bem recebida, porque ela não é agradável. Ouvir aquilo que não queremos ouvir não é agradável. Ouvir a realidade daquilo que somos não faz bem aos ouvidos. E Jesus escandalizou muita gente com as suas mensagens, com suas pregações. Você vê isso no Novo Testamento em várias passagens. Então, como disse Isaías e previu sobre sua vinda, ele seria e teria pela frente uma missão árdua, que era pregar o Evangelho e não ser ouvido, e na sua pregação não ser crida, como até hoje é assim. O homem precisa de salvação. Está morto nos seus delitos e pecados. Peca e continua pecando. Mas quando Jesus lhe é apresentado, vira as costas para Cristo e continua vivendo da mesma forma, não crê na pregação e nem entende aquilo que está recebendo e continua morto nos seus pecados. No versículo 4 de Isaías 53, Isaías prediz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E aqui a gente entende o porquê do sofrimento de Jesus. Por que uma morte tão sofrida?
uma morte tão violenta, não é? Não foi uma morte simples, mas foi uma morte com requintes de crueldade. E a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E quando o texto diz isso, não está garantindo que a gente será curado de qualquer enfermidade. É um grande engano que alguns até pregam a respeito disso. Ele tomou as minhas enfermidades, então eu não posso ficar doente. Então você não vai morrer, né, meu amigo? Você vai viver para sempre, né? Jesus morreu, mas você não quer morrer porque crê em Jesus, né? Então você vai viver para o resto da vida. Que toda doença que você tiver, então, é só invocar o nome de Jesus e dizer, está escrito, e aí eu não vou ficar doente. Só que você esquece que você está num corpo de pecado. E a Bíblia diz que você, se converter, vai no futuro receber um corpo glorificado. Nesse sim, não haverá mais doença. Nesse sim, não terá mais dor. Mas nesse corpo que vivemos, e ele não nos é tirado, tanto que a Bíblia diz que mesmo depois da conversão, nós temos que fazer morrer a nossa velha criatura, o velho homem que toda hora tenta se manifestar. Então, nós precisamos entender que o que ele veio fazer foi tirar a maior doença que o homem tem, que se chama pecado. E aí, meu querido, você pode nunca ter uma gripe na sua vida. Você pode viver a vida inteira sem nunca ter um resfriado e morrer e ir para o inferno. E a tua saúde não valeu absolutamente de nada. Porque a maior doença que o homem teve e que você tinha não foi tirada, não foi curada, que é a doença chamada pecado. Então ele tomou sobre si. Glorificado através da minha vida. Será que nós entendemos por nós? Isso precisa ser entendido para que você compreenda a necessidade do seu sofrimento. Não é que ele sofreu para que eu não sofra. Jesus nunca prometeu isso. Jesus certa vez disse assim: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Ora, então, ele não sofreu para que eu não precisasse sofrer. Sofrer faz parte da vida, irmãos. Qual é a pessoa que não sofre nunca? Qual é a pessoa que nunca teve um sofrimento ou nunca vai ter na vida? Isso faz parte. A aflição faz parte. Mas ele disse: anime-se, eu venci. E a vitória é o que nós celebramos hoje. Se a gente celebra a Páscoa, é porque a gente celebra a vitória da cruz, né? A vitória da vida sobre a morte. Essa vitória, ele disse, eu venci, se anime nisso, né? Entendo, você vai sofrer sim, mas anime-se nisso, você vai ter aflição, mas entenda, eu venci, e essa minha vitória é que te garante a sua. Aí sim, como diz a Bíblia, em Cristo somos mais do que vencedores. Porque vencemos a pior das doenças, a pior das enfermidades, chamada pecado, que nos separava de Deus e que nos condenava a viver eternamente separados dele. Então, para receber por nós o salário do pecado, foi que Jesus morreu desse jeito. E a Bíblia deixa claro que o salário do pecado é o quê, irmãos? A morte. Mas no mesmo versículo está escrito: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É gratuito? Você paga alguma coisa? Por que é gratuito? É gratuito para mim, mas para Jesus custou caro. Mas ele comprou para me dar de graça. O dom gratuito é a vida eterna, mas foi conquistado com a dor e com o sofrimento,
como diz a Bíblia Sagrada. Então eu preciso entender o que esses versos significam. No verso 5 diz: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que ele levou é o salário do pecado. Ora, se ele levou o salário do pecado, que é a morte, por isso morreu, eu não vou mais receber esse prêmio do pecado. Eu então recebo, muito pelo contrário, eu recebo a paz. O castigo que nos traz a paz. Esse castigo foi colocado nele. Agora eu posso ter paz, porque eu não estou mais em dívida para com Deus. O salário do pecado que eu devia foi pago por Cristo. Então agora nós temos paz. Você entende o que significa a verdadeira paz? E é isso que Jesus veio trazer. Por isso o próprio Isaías, falando de Jesus, lá no capítulo 9, não é? Ele diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Lá atrás Isaías já anunciava quem seria Jesus. E hoje você tem paz. Sabe por que você tem paz? Porque você não está mais em litígio com Deus. Enquanto o homem está pecando, ele sabe lá no seu íntimo que ele não está em paz. Ele sabe lá no seu íntimo que ele está devendo. E essa sensação de dívida é muito ruim. Então, a paz vem pelo que Jesus fez e conquistou para nós. E ele fez o que diz Isaías aqui, e nós vimos a narrativa disso se cumprir totalmente no Novo Testamento, quando a Bíblia narra a respeito da sua crucificação. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Jesus também, ao morrer, além de nos perdoar, esse versículo diz que ele vai nos agrupar. Porque antes era cada um por si, só que não se completa o ditado que o povo fala aí, né? O povo fala o quê? Cada um por si, Deus por todos? Não, não é não. É cada um por si, Deus contra todos. Assim é o ditado. O ditado correto é esse: cada um por si, Deus contra todo mundo. E cada um andava pelo seu caminho, cada um vivia pela sua cabeça, cada um fazia o que achava que devia fazer. Mas aí o texto diz que ele fez cair a iniquidade de todos nós sobre ele. E agora ele vai nos ajuntar. Jesus, quando olhou para Jerusalém, chorou sobre a cidade, porque disse: parecem ovelhas que não têm pastor. E ele vai ajuntar as suas ovelhas. E esse é o privilégio que nós temos de ser ovelhas de Jesus. Cada um de nós andava por aí. Como é que era a sua vida? Nem me conta, tá? Por favor. Mas pensa um pouquinho como era. Como é que era que você vivia? Como é que você andava por aí? Onde você estaria numa hora dessa, não é? Por onde você andaria? Cada um tem uma história. Mas ele agora perdoou a iniquidade de todos nós e nos juntou todos nós aqui nessa igreja. Gente tão diferente, gente com origem, com história tão diferente, com vida tão diferente, mas fomos unidos pelo poder do sangue de Cristo, como diz a Bíblia no Novo Testamento, e estamos juntos aqui agora, porque Deus fez cair a iniquidade de todos nós sobre ele. E aí ele nos ajuntou como ovelhas e agora cuida de nós como seu rebanho. E no verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isso aqui mostra que Jesus fez tudo o que estava programado para ele fazer. Ele sabia para o que tinha vindo desde o início e fez e levou até o fim a sua missão. Até na cruz ele dizer: está consumado. Agora, quando foi acusado, quando foram feitas acusações injustas contra ele, ele não se defendeu, ele não abriu a sua boca,
exatamente como Isaías anuncia e como o Evangelho confirma. Diante de Pilatos, diante das autoridades, dos sacerdotes, ele não abriu a sua boca. Todas as acusações foram feitas, ele não se defendeu. E foi até o fim para cumprir o seu papel. Voluntariamente, ele cumpre a sua missão. Como Jesus mesmo ensinou previamente aos seus discípulos, antes da crucificação, ele diz: a minha vida ninguém a tira de mim, eu a dou voluntariamente. Então a entrega foi voluntária. Jesus não foi morto porque houve uma conspiração, porque foi preso. Ele entregou a sua vida. Porque como o diabo disse a ele na tentação, ele teria realmente o poder para ordenar uma centena de anjos que viessem lhe socorrer. Mas ele não o fez, porque a sua missão era fazer o que tinha que ser feito. E levar até o fim, e aí sim na cruz, abrir a boca e dizer: está consumado, foi feito, foi pago, foi realizado aquilo para o qual eu vim fazer, e esse trabalho foi feito. No versículo 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aqui esse verso traz algo muito precioso, mostrando que não foi uma conspiração do mal, não foi uma vitória do mal, muito pelo contrário. Tudo isso foi plano de Deus, foi algo planejado por Deus, foi algo elaborado por Deus e executado por Jesus, de acordo com a vontade de Deus. E essa vontade de Deus é algo que muitos de nós não conseguem entender. Como disse aqui outro dia, a gente ama a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Quando a gente entende alguns versículos, né, quando a gente aprende alguns conceitos, e a Bíblia diz para a gente que, lá em Romanos, né, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí a gente diz: oba, não é? Então se eu disser assim: olha, isso que está acontecendo na sua vida é a vontade de Deus. E aí você vai dizer: legal, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Só que a gente se confunde um pouco nisso, porque aqui o verso 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo. E a gente pensa que a vontade de Deus tem que ser agradável para nós. Mas não, a vontade de Deus é agradável para Ele. Frustrei você agora, né? Acabei com a tua alegria. Mas é a verdade. Não estou aqui para te alegrar. Estou aqui para dizer a verdade para você. Porque o sentido dessa palavra é este: a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável para Deus. E no caso de Jesus, ela foi agradável, agradou a Deus moê-lo daquela maneira. Assim, porque Deus é sádico? Não, porque o plano era muito maior. O plano era fazê-lo enfermar daquela forma para salvar todos nós, para salvar todo aquele que nele crê. João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então agrada a Deus moê-lo, porque o resultado disso seria algo maravilhoso, a salvação de todo aquele que crê. Então eu tenho que entender, e aí consigo compreender Romanos 8:28, onde diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Como é que eu consigo entender que às vezes uma coisa que não me agrada, agrada a Deus? E no final vai cooperar para um bem e um propósito muito maior do que eu sou capaz de imaginar ou conceber, ou pensar sobre isso.
Então agrada a Deus moer Jesus, porque a salvação iria chegar ao mundo todo. Às vezes agrada a Deus alguma coisa que não me agrada, mas que há um propósito muito maior que eu não conheço. Então, antes de abrir a boca para reclamar, cala essa tua boca, tá bom? E entenda que a vontade de Deus sempre é boa, sempre é perfeita e sempre agrada a Ele. E que os planos de Deus, como a gente canta aqui, são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são muito mais profundos do que a gente pode imaginar. Os propósitos dele são muito mais à frente, a visão dele tem muito maior alcance do que a minha, que é limitada às coisas que me cercam, aos acontecimentos imediatos, mas há coisas, há desdobramentos que eu não tenho nem ideia. Então saiba que se você ama a Deus, Deus está no controle da sua vida. E até aquilo que não te agrada, de alguma forma está agradando a Ele. E antes de você pensar que Ele é sádico, pense que Ele tem um plano muito maior do que você é capaz de imaginar. E pense que no final da história você vai ver aquilo que você nem imaginava. Porque as coisas de Deus a gente vai entender no final da história. Quando Jesus morreu, ninguém entendeu. Nem seus discípulos entenderam, por mais que Ele tenha dito, olha, isso vai acontecer. Mas eles não aceitaram. Porque na cabeça deles, como é possível isso ser a vontade de Deus? Não aceito isso. Os próprios discípulos não aceitaram a sua morte. Então, no final que as coisas vão se revelar. Enquanto Jó está passando por tudo que passou, ele pode nem entender. Mas a Bíblia diz que no final da história, aí você vai ver a história de Jó como termina. E ele, em um momento, ele dá aquela declaração, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu não sei o que está me acontecendo, mas eu sei que ele está vivo e de alguma forma ele vai redimir. Ele é Redentor, então ele salva, ele livra, ele faz o que eu não entendo, eu não sei porquê, estou sofrendo agora. Mas de alguma forma isso vai, de alguma maneira que eu não entendo, cooperar. E lá no final eu vou olhar para trás e vou dizer, o Senhor estava certo. Era melhor mesmo. Embora para mim seja tão difícil entender e passar por isso. Mas ao Senhor agradou moê-lo, porque essa era a vontade de Deus. E sabe qual era a vontade de Deus? Não era fazer Jesus sofrer. A vontade de Deus era salvar você. A vontade de Deus era salvar você. Essa vontade é boa? Essa vontade é perfeita? Essa vontade agrada a Deus. E o que Ele queria era isso. Era salvar a mim e a você. E como consequência da sua morte, o verso 11 diz, Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele também ficou satisfeito. Ele sofre miseravelmente, terrivelmente, mas valeu a pena. Por que valeu a pena? Todo mundo recebe Jesus hoje como Senhor e Salvador? Não. Mas alguns recebem. Está disponível para todo mundo. Mas alguns creem. Muitos são chamados. Poucos são escolhidos, como ele mesmo disse. Mas o trabalho valeu a pena. O preço foi pago e valeu a pena. Não foi um trabalho em vão. Então o que o verso 11 diz é isso. Ele verá o fruto. A sua alma foi dada, foi sofrida, e ele verá o fruto, e ele ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E aqui o Antigo Testamento, irmãos, falando de justificação. Tornar alguém justo, não por atos de justiça da própria pessoa, mas uma justiça imputada à pessoa. O pecador não é justo, porque ele é pecador. Mas como alguém tirou o efeito do seu pecado, pagou o salário do seu pecado, ele então justificou aquele que não era justo. E o que não era justo agora pode dizer que é justo. Porque foi feito justo, porque a justiça lhe foi atribuída.
E isso é dito aqui, que Jesus faria isso, então o deixa satisfeito, porque ele justificou, levando a iniquidade. Ora, se a iniquidade não está mais sobre mim, eu me tornei justo, sem que eu precisasse fazer algo a respeito, sem que eu precisasse produzir algum resultado, porque tudo que foi feito por Jesus, e todo o trabalho foi dele. Foi ele que foi para a cruz, foi ele que sofreu, foi ele que morreu, foi ele que deu o seu sangue. E isso me tornou justo. E aí a Bíblia diz que a consequência é que houve nele próprio a satisfação. Porque o plano de Deus se cumpriu. Plano que começou lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus descreve a consequência do pecado do homem. Já diz também o Senhor que da mulher nasceria um descendente que pisaria a cabeça da serpente. Esse descendente é Jesus. O plano já estava feito desde o Éden, mas ele se concretiza em Cristo e ele fica satisfeito, feliz, porque não foi em vão a sua morte. Talvez para muitos hoje a morte de Cristo seja em vão. Talvez você, ao pregar para alguém a palavra, a pessoa diz: mas o que eu fiz para ele morrer por mim? Porque o maior cinismo do homem é não reconhecer os seus próprios erros. É olhar para si mesmo e se achar uma boa pessoa. Isso é o maior engano do homem. É olhar para si próprio e dizer: eu não sou tão mal quanto o meu vizinho. Mas eu sou mal, só não sou tanto. Então ignora o seu real estado de pecado. E ao fazer isso ofende ainda mais a Deus, porque não reconhece aquilo que Deus sabe sobre ele. E assim o homem se complica cada vez mais na sua história. Mas há uma saída. A saída foi programada por Deus, a saída foi executada por Jesus e está disponível a todo aquele que crê. Quem crê passa da morte para a vida. Quem crê recebe o perdão e a justificação dos seus pecados. Quem crê é salvo. Então Jesus fica satisfeito com o trabalho realizado, porque valeu a pena salvar. Morreu para salvar a todos, mas a todos que creem. E isso ele tem feito até o dia de hoje. No verso 12, a Bíblia diz: por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Os que são salvos recebem o poder do Espírito Santo. E nesse poder é que a gente prega o Evangelho. E quando a Bíblia diz que ele vai repartir conosco o seu despojo, com os poderosos, esses poderosos aqui, queridos, eu creio, somos nós, a igreja do Senhor. E hoje temos o poder do Espírito Santo. E é no poder do Espírito Santo que nós pregamos a palavra. Ninguém de nós vai convencer ninguém no poder da intelectualidade. Nós só somos capazes de convencer alguém pelo poder do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a missão de pregar sobre o que aconteceu é nossa. Então nós, a igreja, como Jesus foi embora, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nos deu a missão. E conosco ele reparte as glórias dessa vitória, os despojos dessa batalha. O vencedor fica com o lucro, com o despojo. Ele despoja o inimigo e fica com aquilo que era do inimigo. Então ele reparte conosco a responsabilidade de nós hoje pregarmos o Evangelho verdadeiro para a salvação de todo aquele que crê. Porque o que importa é a salvação. O que importa é o perdão dos pecados. Não é se Jesus vai dar casa, comida e roupa lavada. Não é se ele vai te fazer prosperar, fazer você passar na faculdade, trazer a mulher amada em 3 dias. Isso não importa. Isso não tem valor nenhum contra o pecado.
Porque ainda que tudo na vida dê certo, se o pecado não for tratado, como o próprio Senhor ensinou, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que tem preparado, para quem será? O que você tem ajuntado, vai ficar para quem? Jesus deixou isso bem claro. Então, para nós fica a missão de pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo, compartilhando esse despojo que Jesus entrega para nós. O poder que Ele fez, que todo mérito é dele, o poder que Ele manifestou na cruz, para que a gente hoje leve essa palavra, a palavra da cruz, para as pessoas que precisam de salvação. Talvez não seja uma mensagem popular, talvez a igreja nunca seja gigantesca, mas é a mensagem da verdade. E é essa que nós devemos pregar. Toda a pregação do Evangelho, ela deve lembrar desse fato. Ela decorre daquilo que Jesus fez na cruz. Porque qualquer outro motivo não é o bastante, qualquer outro assunto não é tão relevante quanto aquele que trouxe ao homem a salvação. E aqui a Bíblia diz que Ele intercede pelos pecadores. E Ele intercede por nós e faz isso até hoje. E eu termino a mensagem deixando com você o texto da carta aos Hebreus, no capítulo 7, no versículo número 25. Carta aos Hebreus, capítulo número 7, verso número 25, aonde está escrito: por isso também pôde salvar totalmente. Você viu isso aí? Os que por ele se chegam a Deus. Como é que eu me chego a Deus? Somente por Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem outro caminho? Tem outra religião? Tem outro Deus? Tem outro atalho? Tem outra volta que eu possa dar? Não tem. Então a Bíblia diz que Ele tem poder para salvar completamente, totalmente, os que por Ele se chegam a Deus, aqueles que vêm por Ele, aqueles que ouvem o seu convite, aceitam esse convite e andam por Ele, por esse novo caminho para chegar a Deus, justificados e perdoados dos seus pecados. E aí a Bíblia diz: vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está vivo, porque celebramos a Páscoa, a ressurreição, a morte, vimos toda a sua importância aqui. Mas tudo isso também não teria sentido se depois Ele não tivesse ressuscitado, mostrando que Deus tem poder sobre a morte e que a morte de nenhum de nós é definitiva, como Jesus prometeu. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então Ele está vivo hoje. E o que Ele faz hoje? A Bíblia diz aqui no final que Ele intercede por nós. Vive sempre para interceder por eles. Quem são os eles? Aqueles que se chegam a Deus pelo caminho que é Ele. Você entrou nesse caminho? Você se chega a Deus por esse caminho que é Jesus? Jesus está hoje vivo, intercedendo por você. Você sabia disso, meu irmão? Às vezes eu penso que a gente não sabe. É importante nós orarmos uns pelos outros. Mas ainda que ninguém ore por você, Jesus está intercedendo por você. Já basta, já é o suficiente. Nada contra orarmos uns pelos outros. Mas eu não dependo de ninguém, eu não dependo da oração de ninguém. Porque Jesus está intercedendo por mim. E se Ele não interceder, irmão, aí não adianta 20, 30 intercederem, se Ele não estiver sustentando e guardando a nossa vida. Amém? Guarde no coração a palavra e pregue essa palavra aonde você estiver. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo conhecimento que vem dela, que nos tira das trevas, que nos traz para a luz da verdade, que tira todo o engano do nosso coração e nos traz para o acerto e não para o erro. Obrigado, Pai, por falar conosco essa manhã, nos dá direção,
nos mostrar o caminho e nos levar agora a ministrar a Tua palavra para outros também, para que possam chegar a esse caminho, para que possam também receber o perdão dos seus pecados e serem salvos por Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome, como diz a Bíblia em Atos 4:12. Somente no nome de Jesus. Diante de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu nome, para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, pelo Teu controle sobre todas as coisas, porque Tua vontade é agradável a Ti, Pai, e nós queremos estar dentro dela. Fala com Teu povo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.